Meus irmãos, minhas irmãs, meu abraço, minha saudação. Vamos também hoje, nesta sexta-feira, acolher com o coração cheio de entusiasmo a meditação e as lições que o Senhor nos traz através do Evangelho do dia. Hoje meditamos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Na passagem do Evangelho de hoje, Jesus dá continuidade à sua missão. Ele foi enviado, ungido pelo Espírito para proclamar e curar. Ele foi enviado para gerar a libertação. Eis que Jesus cura, então, um homem leproso. Desse evangelho e desta cura ficam dois exemplos para nós. Primeiro, a abordagem do homem. Senhor, se queres. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Ele não se aproxima de Jesus exigindo. Ele não aproxima-se de Jesus fazendo-se merecedor. Por isso, nesse primeiro exemplo que fica para nós no Evangelho de hoje, é um exemplo de oração. Este homem se torna modelo de oração. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que aprender que nós não podemos exigir de Deus. E às vezes nós fazemos isso, exigimos, cobramos, e muitas vezes ficamos até chateados, alguns revoltados, quando Deus não nos atende. Eu já ouvi na minha caminhada de sacerdote, no meu ministério, algumas pessoas que diziam: eu não vou mais à igreja, eu não rezo mais. Pessoas que se demonstravam revoltadas com Deus. São frases que não podem existir na vida do cristão. Depois, no Evangelho de hoje, nós temos um outro exemplo. O segundo exemplo é aquele que nos é dado por Jesus. Jesus se retira, Jesus se entrega à oração constantemente. E assim, ao final do Evangelho, ele, porém, se retirava para lugares solitários. Jesus se entrega à oração porque nos apresenta e quer nos ensinar a importância da oração. Jesus se retira para nos ensinar o modo como nós devemos rezar. Veja como é importante. O homem se torna, o leproso, se torna exemplo de oração, porque não exige, porque não cobra. Senhor, se queres, é o primeiro exemplo. Jesus se torna também modelo de oração, porque nos ensina a importância do retirar-se, a importância de ter e cultivar essa amizade com Deus, o modo como rezar. Cada um dos dois exemplos devem ser acolhidos por nós e devem ser vividos por nós, colocados em prática. Acolhamos então as três sementes. Primeira semente, versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Toda a missão de Jesus é sustentada pela oração. E nós erramos quando pensamos que qualquer missão que nós temos que cumprir, qualquer missão que nós recebamos, vai ser sustentada sem a oração. A missão se sustenta pela oração. Daí porque a palavra de hoje, a segunda semente, é oração. Peça ao Senhor um coração orante. Muitas vezes é difícil rezar e nós precisamos pedir ao Senhor que nos ensine, que nos ilumine, que nos dê motivação e perseverança na oração. E a terceira semente, a perguntinha: qual importância tenho dado aos meus momentos de oração? Eu tenho rezado todos os dias? E quando eu rezo, como eu me dirijo a Deus? Com exigências, com cobranças, reclamações ou com a docilidade de quem confia? Senhor, se queres, está nas tuas mãos. Que neste dia de hoje em que o Senhor nos ensina sobre a oração, o valor da oração, o modo como rezar, que nós possamos fazer e firmar esse compromisso com Deus. Cuidemos da nossa vida de oração. Meus irmãos e minhas irmãs, meu bom dia, meu abraço, minha oração por cada um de vocês e por suas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.